Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, São Paulo resume a nossa salvação com essas belas palavras. Jesus foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Alguém nos salvou. Alguém pagou o preço da minha e da tua salvação. Por isso que Jesus está chamando aqui no Evangelho esse homem de louco, porque ele pensava que bastava ele se salvar da sua maneira ou construir e dizer agora está tudo bem. Não, o homem e a mulher só está bem quando estão em Deus. Aí está tudo bem. Não importa se tem muito, se tem pouco, mas para estar bem temos que estar na graça de Deus. São Paulo, nas suas cartas, ele exalta aquilo que é o princípio, a base da vida em Deus agora, do cristianismo: a fé, a esperança e a caridade. São essas três virtudes chamadas teologais. São as forças mais poderosas da face da terra. E Deus quer que a gente tenha isso em nós. A pessoa que tem isso nela, essa pessoa jamais será vencida por nenhuma tribulação, por nenhuma enfermidade, por nada. Basta olhar o exemplo dos apóstolos, dos santos. Por que eles não foram vencidos diante de tantas lutas? Porque eles eram cheios de fé, esperança e caridade. É isso que moverá a gente, é isso que faz a diferença. É tanto que a igreja mesmo, quando vai reconhecer se uma pessoa verdadeiramente viveu santa nessa terra, a igreja não olha primeiro para as obras dessa pessoa. A igreja olha primeiro como ela viveu: a fé, a esperança e a caridade. Aqui que está o santo, aqui que está a santa, como estamos vivendo isso. São Paulo chega a dizer a Timóteo assim: fica firme naquilo que aprendeste de mim sobre a fé e o amor a nosso Senhor Jesus Cristo. É decisivo, meus amados irmãos, porque sem fé, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que agrada a Deus é justamente isto: crer, acreditar naquilo que Ele fez por mim e por você. É gratuito. Da minha parte, da tua parte é o quê? É crer. A salvação ela é dada, nós só temos que receber. E eu recebo pela fé. Eu creio, Senhor. E ponto final. Se tem uma frase que não pode acrescentar mais nada, é esta: creio e pronto. Porque o Senhor está dizendo. E São Paulo traz esse exemplo do Antigo Testamento que é chamado o pai da fé, Abraão. Esse homem, realmente Deus o chamou e ele é um homem de grande fé. Ele soube esperar em Deus. Ele soube realmente acreditar e não deixou vacilar, mesmo diante de situações impossíveis humanamente. Deus chamou Abraão para deixar sua terra,
porque Deus tinha uma promessa na vida dele. Ele deixa a sua terra. E Deus tinha, por meio dele, este sentido. Queria salvar a Israel, salvar o mundo por meio de Israel. E para isso ele tinha que construir um povo. E foi por meio de Abraão que Deus foi construir um povo. Por isso que a fé, ela se manifesta nos momentos mais difíceis da vida. Só pode existir fé se tiver momentos desafiantes na vida, senão não vai ter como ter fé. E Abraão foi feita uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. Só que tinha um detalhe, a sua esposa era estéril. Então uma promessa havia sobre este homem, mas a sua mulher era estéril. Ela não podia ter filho. E foi passando os anos. Mas Abraão estava diante de uma realidade. Quando você é mais jovem, você ainda espera. Não, é jovem, possa ser que aconteça. Só que foi acabando toda possibilidade. E Abraão já estava com 100 anos e Sara com 99. E a promessa não tinha se cumprido ainda. Mas São Paulo está dizendo hoje que mesmo assim Abraão não vacilou na fé. Ele ficou crendo. Ele estava diante de uma realidade. A mulher estéril, mas ele estava diante também de uma promessa que Deus tinha dito: de ti sairá um filho. E aí em quem ele deveria acreditar? A Bíblia diz que ele acreditou no que Deus tinha dito. Essa realidade, meus amados irmãos, é a realidade da nossa vida. Vai estar sempre um problema e vai estar sempre do outro lado uma promessa. E nós vamos ter que decidir. A decisão é do homem diante dos fatos. Aqui está um fato como Abraão, a mulher estéril, e aqui está do outro lado uma promessa: de ti sairá um filho. Ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele acreditava na realidade: não, ela é estéril, então eu vou me conformar, a vida é assim mesmo, vou viver de qualquer jeito. Não, a Bíblia diz que ele resolveu acreditar no que Deus estava dizendo: de ti sairá. Isso se chama fé. Está acreditando que Deus cumprirá aquilo que ele prometeu. Por isso, meus amados irmãos, não se deixem abaterem. Fique firme nas promessas de Deus. Porque sem fé, a gente nunca estará firme. Porque fé na Bíblia é uma certeza de se obter aquilo que eu estou esperando. É certeza. E a gente só caminha vacilante quando a gente não está certo. Se nós estamos certos, nós não temos o que temer. Mas quando nós não estamos certos, nós vacilamos. Por isso que a palavra vem nos ensinar hoje com Abraão, a gente não vacilar, como ele não vacilou. Ficou forte, deixa o tempo passar, mas continue crendo que você verá a glória de Deus. Você verá a promessa de Deus se realizar naquilo que ele está falando para você. A paz, ela vem por consequência da fé. Porque eu digo, quando você tem certeza, o teu ser entra numa certa segurança. Quando você não tem certeza, você fica todo inseguro. E a pessoa insegura, ela abre porta para muitas coisas. Ela não tem mais aquela firmeza. E até a saúde pode sofrer consequências, porque ela não está mais certa. Por isso que é tão importante a gente crescer em fé. E ensinar a fé para os nossos. E de onde que vem a fé? Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 10, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esse é um grande problema das pessoas. Elas acham que tem fé, que é chamada uma fé intelectual. Mas a fé é um dom. E ela cresce ouvindo a palavra de Deus. Se você quer crescer em fé, é preciso ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. As pessoas ficam fortes, ficam fortalecidas. É impressionante, porque ali você vai conhecendo a Deus, porque a fé exige conhecimento. Se você não conhece as promessas de Deus, se você não conhece a Deus, como é que você vai acreditar? Se fé exige conhecimento. Às vezes eu gosto de trazer esse exemplo. Por exemplo, você não tem a coragem de entregar a chave do teu carro, da tua casa para uma pessoa estranha, ou teus filhos. Por que você não faz isso? Porque aquela pessoa é estranha, você não tem confiança nessa pessoa. Então, para que a gente tenha fé, eu tenho que confiar. Porque eu vou ter que confiar numa pessoa e confiar naquilo que ela prometeu.
Então, se eu não conheço aquela pessoa, eu não consigo crer no que ela está prometendo. Por isso que a fé exige conhecimento. Quanto mais se lê a Bíblia, mais se cresce em fé. Quanto mais se escuta, mais se cresce em fé. Por isso que precisamos, e eu quero deixar esse conselho: leiam a Bíblia, sobretudo o Novo Testamento e sobretudo os 4 evangelhos. Se as pessoas lessem mais a Bíblia, elas viveriam mais curadas, porque elas teriam fé, elas teriam mais conhecimento de Deus, elas teriam mais conhecimento das promessas de Deus. Então ela vai ficando cada vez mais confiante. E muita gente vacila por causa disso. Ela não tem confiança. Aí na hora que surge o problema, ela não tem a promessa, então ela está presa só ao problema. E ali só o problema cansa e desanima. Mas tem que ter do outro lado a promessa. Continuamente está na Bíblia isso. Se levanta as situações no povo de Israel, mas Deus também vem com a promessa. Continuamente assim. Tem uma passagem interessante de um pai que ele vai pedir a Jesus para curar sua filha que está doente. Era um chefe da sinagoga chamado Jairo. A filha dele está doente, ele vai até Jesus e Jesus está andando com ele. Quando ele está vindo com Jesus, ele recebe a notícia dizendo: não me incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Recebeu uma notícia. A filha já estava doente, agora piorou, morreu. E Jesus ouviu aquela notícia, olhou para ele e disse: não temas, crê somente e ela viverá. Agora este homem está diante de 2 realidades. De uma notícia de morte, está diante de uma promessa de Deus. Não temas, crê somente e ela viverá. Esta é a realidade da nossa vida. Mas se eu não conhecer a promessa, eu afundo no problema. É isso que acontece com a maioria das pessoas que ficam depressivas, vão ficar doentes, porque ela só tem a notícia da morte, só tem a notícia ruim. Ela não conhece a promessa. E não conhecendo as promessas, ela não tem como tomar decisão. Ela se entrega ao negativo. Por isso que é importante ler a Bíblia, para conhecer que há uma outra notícia. Tudo pode estar desmoronando na tua casa, na tua vida, na tua saúde, financeiramente. Mas do outro lado há sempre uma promessa também de Deus dizendo: não temas, que eu vou tirar você dessa situação. Não temas, que eu vou salvar a tua casa. Não temas, que eu vou mudar essa situação. Quando a gente tem a promessa, então nós temos a liberdade de dizer: não, Deus está prometendo e Deus não pode mentir e Deus cumprirá. Coragem, não tenhamos medo. Estamos diante daquele, como disse São Paulo hoje, que veio a este mundo para dar sua vida, para nos salvar. A Bíblia é um livro de promessas. Ah, se a gente conhecesse, se a gente viver em paz, é pura verdade. E eu termino agora. Às vezes eu escuto pessoas, já no final da vida, pessoas boas, pessoas da igreja, a vida todinha, ela diz: padre, eu não sei se eu vou me salvar. Eu digo: meu Deus do céu, que tormento é este? Porque ela não crê que Jesus a salvou, porque ela não cresceu em fé. Não é por santidade, não é por obra, é por crer no que Ele fez por mim, no que Ele fez por você. É uma questão de fé, salvação. Crer, acreditar, não só a nossa, mas também da nossa família. Acreditar como hoje Abraão não vacilou. Não importa o tempo cabe a Deus. E eu termino agora de verdade. O grande problema nosso é porque a gente quer saber como e quando vai acontecer as coisas. Isso é que deixa a gente, como diz lá no Ceará, agoniado. A nós cabe crer e orar. Quando e como, isso cabe a Deus. Você olha para a tua casa: meu Deus, como é que esse meu filho vai sair dessa vida? Como é que isso? Não cabe a você saber como. A você cabe crer e orar. Como vai ser, cabe a Deus. E quando, isso cabe a Deus. Mas que vai acontecer, vai. Então, meus amados irmãos, esqueça como e quando. Fique só naquilo que cabe a mim e a você. Firme nas promessas de Deus, porque o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.